Gordura. O que ela é de verdade? Você já ouviu falar sobre gordura, mas muito provavelmente não te explicaram isso da forma certa. Fala pessoal, meu nome é Juan Veloso e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai fechar a série de vídeos que a gente falou sobre macronutrientes, ainda nesses vídeos introdutórios de bioquímica. Caso você não tenha assistido os vídeos sobre proteína e carboidrato, tá? Eu vou deixar um deles aqui no card acima, é só clicar e acompanha lá para a gente poder partir para metabolismo a partir do próximo vídeo. Mas enfim, a gordura, ela é um macronutriente, isso não é mistério. E ela compõe a base da nossa alimentação. Então vamos lá, a gordura, tá? A gordura que a gente já falou aqui no canal, que ela também pode ser chamada de lipídio, tá? O lipídio, o que ele é? Ele é um éster de ácido graxo mais álcool, tá? Mas calma, vamos com bastante calminha aqui que você vai entender isso daí. Então se a gente pegar, por exemplo, um álcool, tá? Vamos pegar o glicerol. Eu vou colocar aqui por escrito a fórmula do glicerol para você ver, tá? Como que funciona essa junção do ácido graxo do álcool formando o lipídio, tá? Mas se você pegar o glicerol e unir com o ácido graxo, você vai perceber que vai ter eliminação de água. E a gente chama isso de síntese por desidratação. E aí você vai ter a fórmula resultante do lipídio que gerou ali essa junção. E o lipídio, a gordura, você deve reparar aí às vezes até com experiências práticas dentro de casa, quando a gente vai falar sobre óleo, né, óleo de cozinha, etc., você percebe que a gordura, ela não é solúvel em água, ela é muito insolúvel, né? É difícil você dissolver o lipídio. Por quê? Por conta justamente da longa cadeia de carbono do ácido graxo. Tá? Então, você vai juntar um álcool com um ácido graxo, com uma longa cadeia de carbono, com mais longa essa cadeia de carbono, mais apolar, mais inimiga da água, esse lipídio, tá, vai ser. Então, vamos ilustrar isso daqui para a gente poder entender um pouco melhor? Então, aqui, ó, vamos com bastante calminha, tá, nessa parte química, para não ficar confuso. Esse daqui, ó, que eu fiz de verde, tá? Esse daqui é o glicerol, tá? É o exemplo de álcool que a gente está dando aqui para a gente entender a formação do lipídio, tá? Esse é o glicerol. Esse daqui, ó, daqui para cá, que eu fiz de azul, é o ácido graxo, tá? Esse é o ácido graxo. Juan, o que é isso aqui no final? Isso aqui no final é porque, ó, a gente tem uma cadeia, a gente tem que tentar entender aqui, porque eu tenho pouco espaço, e mesmo que eu tivesse muito espaço, seria muito difícil de fazer esse desenho. Por quê? Porque eu lembro que eu falei que o ácido graxo, tá? Ele é formado por uma longa cadeia de carbono. Eu coloquei aqui 3 pontinhos para exemplificar que aqui tem vários e vai embora, tendo muitos carbonos, tá? Isso aqui não pode ser feito, tá? Se tiver alguma prova discursiva que você vai fazer aí, isso aqui, esses 3 pontinhos aqui eu tirei da minha cabeça, não pode fazer, tá? Mas você entende aí, né? Você consegue entender que eu tô tentando fazer um ácido graxo aqui, né? E eu coloquei aqui, ó, e vai embora com muitos carbonos aqui, tá? Então eu tenho um ácido graxo, imagina que tem um monte de carbono aqui, e aqui tem um álcool. E quando você tem a junção, então, do álcool com o ácido graxo, você repara aqui, ó, que você vai unir o Hzinho, tá? O Hzinho do álcool ao OH do ácido graxo, tá bom? E você repara que isso aqui forma uma estrutura que é o H2O. Tem 2 moléculas de H, uma molécula de O, tá? 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, tá? Quando você junta essas molequinhas aí você vai formar o H2O, que é quem, né? Não me mata de vergonha, é a água, tá? A água. Então, por isso que a gente chama que a síntese entre o álcool e o ácido graxo que vai formar o lipídio é uma síntese por desidratação, porque ela libera água. Então, a gente tem quimicamente representado aqui a estrutura resultante, o lipídio, formado por essa junção do glicerol com o ácido graxo, tá? E aí, quando você tem, tá vendo? É só repetir, tá? A fórmula, né? Botei ela desenhada bonitinha aqui, tá? E a gente forma essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Essa estrutura aqui, que ela vai se repetir, tá? Essa estrutura é chamada éster, tá? Isso é importante também para a prova, cai muito em prova, tá? Éster, a gente formou esse éster. E essa estrutura, esse glicídio, ele é um monoglicerídeo. Mas por que ele é um monoglicerídeo? Porque ele é um álcool que se uniu a um ácido graxo apenas, né? No nosso exemplo. Mas ele poderia se unir a outros ácidos graxos, né? E aí você teria, se ele se unisse a 2 ácidos graxos, você teria o diglicerídeo. Se ele se unisse a 3 ácidos graxos, você teria o triglicerídeo. É daí que vem, né, essas palavras, essas expressões. Bom, o que eu precisaria gravar assim, principalmente sobre os lipídios, tá? Que cai muito em vestibular, por exemplo. Cai que eles são apolares, tá? Uma substância apolar, ele não se dissolve
em água, e essa apolaridade, aí é um plus, né? Essa apolaridade é devido à longa cadeia de carbono, que é os 3 pontinhos que eu falei que não pode, eu fiz aqui de novo. Então essa apolaridade é devido a essa longa cadeia de carbono, quanto mais longa, mais apolar a substância vai ser. E esses detalhes que eu te falei sobre a síntese por desidratação, que vai formar aqui na estrutura do lipídio o éster, tá bom? Então se a gente pudesse tirar alguma coisa assim de importante do lipídio, uma das coisas que seria mais importante na gordura, né, para a gente, para o nosso corpo, é que a gordura seria a nossa reserva energética. Ela possui muitas funções importantes no nosso organismo. Então, estou trazendo aqui também, tá, mais algumas coisas interessantes aqui, mais profundas sobre lipídio, sobre gordura, tá, que já não é tão presente em prova, mas pode ser que caia. E se cair, você já sabe, né, ou para conhecimentos gerais para você, para sua faculdade aí, tá bom? Que seria interessante saber sobre lipídios. Eles são solúveis em substâncias orgânicas, tá? É uma característica importante. São isolantes térmicos e elétricos, tá? Eles possuem a função hormonal também, tá? A testosterona, por exemplo, é derivada de gordura. O cortisol, o estrogênio, né? São palavras aí que você às vezes conhece, você não sabia que são derivados de gordura. Eles têm função também hipermeabilizantes, tá? E tem uma função muito interessante também que a gente chama de carregadores, tá? São carregadores de vitaminas, tá? Vitaminas lipossolúveis. Quais são essas vitaminas? Aí a gente tem um macete aqui, tá? A gente tem aqui essa sigla que a gente faz, a queda, para poder ficar mais fácil de lembrar, né? Queda, a gente pensa de cair, queda, não tem muita graça não, mas ajuda a lembrar, tá? Que são carregadores das vitaminas K, vitamina E, vitamina D e vitamina A, né? Então se perguntar aí quais são as vitaminas, né? Você já sabe. Bem, se essa conversa sobre lipídios está fazendo algum sentido para você, curte o vídeo, clique em gostei aqui embaixo, porque isso me mostra que vale a pena trazer material nesse nível aqui pro canal. Mas enfim, aqui a gente chega num ponto que pouca gente entende. A gordura, ela não é vilã. O problema não está no nutriente em si, e sim na forma como ele é usado. E isso depende do metabolismo. E é exatamente isso que você vai entender a partir de agora. Como o seu corpo pega esses nutrientes e transforma em energia. A gente vai começar a partir do próximo vídeo uma série de vídeos de metabolismo. Então eu te recomendo correr atrás lá dos vídeos de proteína, carboidrato, pra gente fechar esses macronutrientes e entrar em metabolismo. E você vai gostar bastante. Me diz aí nos comentários o que você achou. Você já viu esse tipo de conteúdo sendo abordado dessa forma? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.